Olá pessoal, estamos aqui começando mais uma semana e desde já eu gostaria de dizer que pela prévia da semana, Carlos, vai ser uma lição muito desafiadora, porque vai nos convidar a confiarmos em algo que nós ainda não estamos vendo, e isso é muito desafiador para nós, né? É uma questão totalmente de fé mesmo, e acreditar que o Deus que a gente segue agirá no momento certo em favor dos justos. E isso é desafiador. Então a gente tem como título Confiando na Bondade de Deus, baseado no livro de Abacuque. E o nosso verso para memorizar, leia aí, Carlos. E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Abacuque 2:14. Pois é. Já um comentário que dá pra gente fazer com propriedade até, Carlos, é que a gente chega na lição 8 e a gente já consegue ver um panorama do trimestre inteiro. Que a lição está trazendo para nós questões de justiça e de viver da maneira como Deus pede, sendo justo para com todos os outros. Desde a primeira lição, todos os profetas que a gente tem visto, a gente vê que a reivindicação dos profetas para com Deus e para com o povo é que o povo tinha se desvirtuado do estilo de vida que Deus tinha pedido para eles. Isso já dá para a gente visualizar que o trimestre inteiro está trazendo para nós essa coisa aí. Deus nos chamou para sermos pessoas justas e vivermos da maneira mais correta possível. E a gente vê que o trimestre vai se basear nisso aí. E chegando aí nessa semana a gente vê que Abacuque, ele falou sobre a injustiça social, sobre a violência e sobre o mal. Só que o interessante é que Abacuque sofreu uma sensação que nós sofremos hoje. Que parecia que enquanto ele estava questionando a Deus porque o povo estava sendo tão mal, Deus estava em silêncio. E às vezes quando nós questionamos a Deus também, por que existe tanta injustiça, parece que Deus está em silêncio. Mas Deus na verdade não estava. Estava apenas esperando o momento certo. E a prévia da lição traz isso pra gente, olha, como Abacuque devemos esperar com fé, até o momento em que o mundo se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então realmente vai ser uma lição desafiadora. Esperar com fé em Deus de que Ele agirá no momento certo. Verdade. A lição de domingo, jovem, tem por título Tentando Confiar. Nós ouvimos muito a questão confie em mim, olhe para mim, que é muito usado, nós vemos muito na Bíblia. Mas para nós é muito difícil confiar em um Deus invisível. Como é que eu vou confiar em uma coisa que eu nunca vi? Para nós é muito complicado isso. Nós muitas vezes queremos algo concreto, algo até para comparar, para dizer, será que vale a pena mesmo eu estar seguindo esse Deus, estar confiando nele? Nós queremos estar testando essa confiabilidade para ver se realmente é algo que vale a pena. Mas nós não podemos fazer isso, nós não temos isso. O que resta a nós é confiar, e principalmente através do Espírito Santo, que estará nos ajudando, nos fortalecendo, para que nós possamos estar confiando nisso que nos dá a salvação. É a confiança que nos dá a salvação, é um relacionamento de salvação. Não há necessidade alguma de nós estarmos querendo medir a bondade de Deus, medir o amor de Deus, porque são coisas imensuráveis. É difícil para nós estar mantendo nossos olhos, nosso foco voltado para Jesus. É difícil, principalmente pelo nosso caráter pecaminoso. E a lição traz que nós temos uma concentração e uma atenção espiritual como de criança de 2 anos. Criança de 2 anos, qualquer coisinha tira a visão dela, tira a concentração dela. Então espiritualmente nós somos assim, infelizmente. Mas nós precisamos estar cada dia mais buscando essa comunhão com Deus, conhecendo esse Deus. E através do Espírito Santo nós não teremos por que nos afastar. Até porque não há nada negativo sobre Deus. Nós só precisamos estar conhecendo a sua bondade, que nós não acharemos nada de negativo nele. Então a cada momento que nós estamos conhecendo Ele mais, buscando Ele mais, só vamos ficar mais fascinados e mais encantados por esse Deus. E o outro ponto é que Deus é amor e seu amor é fiel. Tem um ditado que diz, não diga a Deus o tamanho do seu problema, mas diga o problema do tamanho do seu Deus. Muitas vezes nós estamos levando simplesmente os problemas para Deus, e mais que isso, estamos dando a solução. Estamos dizendo, não Deus, quero que você resolva assim, eu quero que você faça isso, faça assim, faça assado. Não é bem assim, nós precisamos ter uma confiança completa em Deus. Nós, claro, Ele nos conhece, Ele quer que nós levemos os problemas para Ele. Mas permitamos que Ele resolva da melhor forma, até porque Ele sabe qual é a melhor forma, né? Nós precisamos confiar mais em Deus de forma prática. É o que a lição está trazendo. Então, durante toda a semana, nós aprenderemos como confiar nesse Deus de forma prática.
E teríamos um conforto nesse verso que diz o seguinte: não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, durante toda a semana, nós poderemos estar fechando nossos olhos e aprendendo a confiar nesse Deus até de olhos fechados. Verdade. A lição de domingo de adultos trouxe profeta perplexo. E o interessante é que Abacuque foi um profeta um pouco diferente dos outros. Porque os profetas, eles falavam ao povo em nome de Deus. Isaías falou com Deus em relação ao povo. Ele fez um papel um pouco... Abacuque, não sei. Foi porque eu li o texto de Isaías aqui. E Abacuque fez isso. Só que o interessante é que Abacuque apresentou a Deus uma crise social e moral que Israel estava vivendo. Que era uma crise voltada justamente para a violência. Violência tanto física quanto moral. E mais interessante ainda é que Abacuque teve uma visão que às vezes nós temos hoje. Abacuque via, e o que ele via parecia que os injustos estavam sendo triunfantes sobre os justos. Só que Deus estava olhando para aquilo. E agora que vinha a parte da perplexidade do profeta, e que até mesmo para mim, enquanto li o texto, fiquei perplexo. Porque é o seguinte, Deus falou assim, olha, eu vou enviar um julgamento, Abacuque. Eu não vou tirar isso da cabeça. Abacuque. E o meu julgamento vai ser o seguinte, o exército babilônico vai fazer, eu vou usar o exército babilônico para usar de justiça contra Judá. Só que por que isso deixou Abacuque perplexo? Porque é o seguinte, no verso 8 do capítulo 1 de Abacuque, ele dá uma definição clara de como cruel era o exército babilônico. Ele compara os soldados do exército babilônico como leopardos, lobos e águias, que são três predadores que quando eles chegam para pegarem uma presa é praticamente fatal, não fica condições da presa sobreviver. E aí Deus falou que usaria um exército que era violento, de uma nação violenta, para trazer justiça a Israel. Isso não chega a ser meio confuso? Porque se Deus é a favor dos justos, por que Deus usaria um exército injusto para julgar o próprio Israel? Isso quer dizer algo muito interessante, que, olha, os meios de Deus agir para trazer justiça, para trazer as coisas que Ele precisa trazer, realmente são complexos para nós que somos de uma esfera humana, que é o que Carlos trouxe aí na lição de jovens. Isso deixou o profeta Abacuque perplexo. E a nossa perguntinha de hoje é simples. Como podemos aprender a confiar na bondade e justiça de Deus quando o mundo parece tão cheio de maldade e injustiça? Qual é o nosso único recurso? O recurso é simples, mas ao mesmo tempo complexo, que Carlos foi muito fácil falar, né? Vamos aprender a confiar na prática. Pô, falar é muito fácil, mas quando a gente está vendo que os maus parece que são melhores, estão triunfando sobre nós, a gente pergunta assim, Deus, o Senhor não está vendo isso? Mas olha só, os caminhos dele são praticamente inentendíveis para nós que temos Acho que a melhor forma de confiar nesse Deus é viver experiências com Ele. Cada experiência que a gente for vivendo, a cada vitória que a gente for tendo ao lado dele, nos dará mais segurança e mais confiança nesse Deus. A questão do conhecê-lo. Isso, conhecê-lo. Para isso nós precisamos nos aproximar dele, né? Pois é. Até amanhã, pessoal. É isso aí, pessoal.